vamos imaginar que você ainda não sabe que esse cara tem cirrose, e você está fazendo a punção da CIT, e isso pode ser até que seja uma CIT por cirrose, que ele tem PBE, mas você tem que saber, porque PBE é uma doença que acontece na CIT por cirrose. E aí a pergunta é cirrose? Bom, prevalência geral, pessoal, 80% das vezes em que você tem uma CIT, você está diante de uma cirrose. Tá? A maior parte dessas cirroses é por vírus C, e em segundo lugar por álcool. Tá? 10% pode ser por câncer, que em geral é o próprio câncer hepatocelular, mas pode ter uma carcinomatose peritoneal de outra origem de câncer, então aqui é um mix bastante grande. Tem uns 3% de insuficiência cardíaca. A literatura norte-americana traz TB como 2%, no Brasil isso é mais prevalente, com certeza, apesar de não haver uma estatística muito precisa, mas é mais prevalente. E aí você tem as coisas a granel, né? Diálise, doença pancreática, que é bem pouquinho, tá? Bom, como é que eu diagnostico isso, já que isso aqui é um dado empírico, é um dado epidemiológico? A gente vai fazer o gradiente albumina-soracite. Então, eu vou coletar a albumina do líquido, a albumina sérica e subtrair a sérica da CIT. E tem que ser no mesmo dia, não adianta você colher de dias diferentes, né? O ideal é, inclusive, você colher ali em paralelo. Se o gradiente for alto, ou seja, a diferença entre o que tem no sangue e na CIT é muito grande, e quando que é o corte disso? A partir de 1,1 de diferença, a gente diz que há uma grande chance, a 97% de chance disso ser uma hipertensão portal. Como a principal causa de hipertensão portal neste universo é cirrose, você subentende que essa CIT é cirrose e acabou. Pode acontecer um gradiente alto também numa hepatite alcoólica aguda que desenvolve uma CIT, numa IC isso pode acontecer, que é um transudato. Em situações de metástase hepática, ou seja, não um câncer primário de cavidade abdominal, ou seja, uma carcinomatose peritoneal, então uma metástase hepática, então obstruindo, por pericardite constritiva, budiquiária, trombose de veia porta, tem outras causas, mas cirrose é a principal causa de gás aumentado, porque gás aumentado traduz hipertensão portal, tá? Quando o gradiente é abaixo de 1,1, ou seja, a diferença entre o que está no sangue e o líquido acítico é pequena, eu suspeito que isso seja um exudato. E isso é mais comum na carcinomatose peritoneal, na TB peritoneal, em pancreatite, nas serosites, como por exemplo por lúpus, e na síndrome nefrótica. Então o GASA é fundamental para você ter certeza que você está diante de uma cirrose, tá? Ou pelo menos com uma probabilidade muito alta. Mas tem outras causas, como a gente viu ali. Como é que eu faço para diferenciar caso eu precise? O que você vai precisar do líquido acítico, e por isso que eu já te mandei separar aquele monte de tubo lá na coleta. Você vai precisar da celularidade, você vai precisar de albumina, e aí tem que coletar a sérica também para calcular o GASA. Eu vou precisar das proteínas totais do líquido, das culturas, que a gente já falou que coleta, glicose, DHL, amilase, ADA e citologia oncótica. Grosso modo, como é que a gente vai separar as coisas? Primeira coisa que você vai ver é polimorfo nuclear. Polimorfo nuclear na celularidade, acima de 250, você pode ter, com o gás aumentado, uma PBE, com o gás abaixo, uma PBS. E aí você depende do DHL, da glicose e da proteína total para fazer esse diagnóstico. A gente vai falar de novo deles mais à frente. Tá? Polimorfo aumentado, gás abaixo, não é PBS, outra hipótese é ter uma doença pancreática, e a amilase vai vir alta, que normalmente é acima de 100. Tá? Acima de 250 polimorfos, ainda existe uma outra possibilidade, vir com a citologia oncótica positiva, que vai te levar à possibilidade de uma carcinomatose peritoneal, tá? Ou um ADA aumentado, em geral a gente usa o corte de 40 para pensar em tuberculose peritoneal, tá? E aí isso vai depender do GASA, o que é interessante. Tá? Então, celularidade mais alta, acima de 250 polimorfos, com citologia oncótica positiva ou ADA aumentado, te levam, independente do GASA, à hipótese de carcinomatose peritoneal e TB, nesse caso aqui. Se a celularidade é baixa, você tem algumas hipóteses mais simples. Celularidade baixa, GASA alto, até prova em contrário, é cirrose. Tá? Pode ser que você tenha que diferenciar de uma IC, e aí você usa a proteína total. Tá? Na cirrose, a proteína sempre vai ser mais baixa. Esse cara não produz. Na IC, esse cara, até prova contrário, o fígado dele é normal. Então a proteína total dele é mais alta, acima de 2,5. Se o gás é baixo, até prova em contrário, com celularidade baixa e gás abaixo, você chega em síndrome nefrótica. Tá? Esse algoritmo é bem simples.
mas lembrando que em 80% das vezes a gente vai bater no cara da cirrose. Pode ser com PBE ou sem PBE, a depender do volume de polimorfos. E aí, por isso que cabe a próxima pergunta, que era a nossa hipótese lá do início. Então, eu já sei responder se esse cara tem ascite, eu já sei que eu tenho que puncionar, eu já sei diferenciar as causas dessa ascite se eu precisar, eu já sei a técnica certa da punção, o que eu preciso carregar, por que eu preciso coletar. A pergunta seguinte, então, é PBE? E a nossa definição de PBE é muito simples. É uma infecção do líquido acítico que não tem uma origem que é potencialmente cirúrgica. Então, esse líquido acítico não está com uma celularidade aumentada porque esse cara tem uma apendicite, que ele tem uma perfuração intestinal, qualquer coisa do gênero. Tá? É uma infecção exclusiva do líquido e para o diagnosticar eu preciso de pelo menos 250 polimorfos no líquido e cultura positiva. Tá? Levando em conta que basta eu ter 250 polimorfos, porque a cultura leva um tempo para sair, para falar que esse cara é elegível para tratar como PBE. Só um detalhe, às vezes a punção vem com eritrócito, seja por um pequeno acidente, porque você trespassa ali um capilarzinho. Para cada 250 eritrócitos, você tira um polimorfo lá da sua conta. Tá? Só para lembrar de fazer esse desconto, para não ficar chutando que é PBE à toa. Ok? Mas lembrar disso. 250 polimorfos pelo menos com cultura positiva. Mas basta o volume de polimorfos para falar que a suspeita é grande, que vale a pena tratar logo de cara. O que se espera de quadro clínico é muito a cara desse paciente, pessoal. 70% dos pacientes vão ter febre. Ainda assim, só para ressaltar que 30% não tem, mas a grande maior parte tem febre. Dor abdominal é bastante comum também. 6 em cada 10 casos chegarão com dor abdominal e pelo menos metade vai ter estado mental alterado, ou seja, vai estar com uma encefalopatia hepática, provavelmente concomitante, e com dor abdominal. Isso é o mais comum. Então, um quadro de febre, dor, distensão abdominal, com, em geral, uma confusão mental que deve ser uma encefalopatia hepática. Tá? Isso é a maior parte dos casos. Tem algumas coisas menos comuns que você pode pegar também, como diarreia, ilho paralítico, em torno de 1/3 dos casos, e casos ainda, um em cada 5 chegam hipotensos e hipotérmicos. Tá? Mas os primeiros 4 itens ali são os mais importantes que batem com o nosso paciente aqui. Qual que é o principal diferencial da PBE, pessoal? É a PBS. É a peritonite secundária a uma causa cirúrgica. Tá? E por isso que a gente tem que coletar DHL, glicose e proteínas totais, porque é obrigatório você ter certeza que você não tem uma PBS. Tá? Já vou explicar por quê. Mas para definir a PBS, eu preciso dos mesmos 250 polimorfos, também de cultura positiva. A diferença é que, em geral, esta cultura aqui é polimicrobiana e na PBE é um germe só. De novo, a cultura vai levar alguns dias para sair. Então, você não pode ficar contando com a cultura sair para definir se é uma coisa ou outra. E aí a gente usa os critérios bioquímicos de proteína, glicose e DHL. A PBS depende de pelo menos um desses 3 estarem presentes, de proteína está acima de 1 grama, da glicose está baixa, abaixo de 50 miligramas, tá? E o DHL está, em geral, acima de 225 unidades por litro. Tá? Se eu tenho este perfil, e como eu estou pedindo na bioquímica, vai sair logo de cara, então eu não preciso esperar a cultura para saber se é um germe ou vários germes, te sugere PBS e aí você complementa com exame de imagem, o que? Um tomo, tá? Porque você vai precisar saber qual que é o foco cirúrgico potencial desse paciente. Então, se você está investigando PBE, você está sempre investigando PBS junto, para ter certeza que é uma e não a outra, já que o que muda na conduta é exatamente intervir de forma cirúrgica no paciente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a mortalidade da PBS é quase 100% se você não operar esse cara, além de dar antibiótico. Por outro lado, a mortalidade da PBE bate 80% se você intervir erroneamente. Se você achar que é alguma coisa cirúrgica, for lá intervir nesse cara. Ou seja, é obrigatório diferenciar os dois ao mesmo tempo, sabendo que PBE vai ser mais comum, tá? Mas a importância é essa, porque se eu indicar errado a cirurgia ou deixar de indicar a cirurgia numa situação ou na outra, a mortalidade vai lá para cima. Muito bem. Já sei diagnosticar PBE, já sei a necessidade de diagnosticar PBE e diferenciar de PBS e descartar a PBS com outros critérios bioquímicos.
que eu faço? Como é que eu trato esse cidadão? Bom, primeira coisa lembra que eu falei que ela em geral é causada por um germe único. E até prova em contrário, se eu estou na barriga, o que você pensa que tem germe de barriga? Grandes negativos. Muito bem, quem que é o pai dos grandes negativos da barriga? A nossa velha e boa E. coli, que em geral 4 em cada 10 dos pacientes terão uma E. coli causando a PBE. Klebsiella pneumoniae vem em segundo lugar, aí com 11%, depois vem os estreptococos aí com 9%, mais os outros estreptococos somados, eles chegam a ter 30%, então se eu tivesse que falar assim, quem é o primeiro e o segundo colocados na nossa lista, é E. coli e estrepto. Tá? Enterobactérias chegam a 4%, estáfilo é muito mais raro, 3% só, pseudomonas 1%, e tem uma miscelânea de outras coisas aí que juntas dão 10%. Mas o que eu tenho que lembrar então? De estreptos e E. coli. Tá? Sendo a E. coli mais comum e o volume dos estreptos somados o segundo colocado. Então, agora vamos decidir o tratamento sabendo quem são os germes que causam. Lembra que eu falei para vocês? Apesar do critério ser 250 polimorfos mais cultura, tendo 250 polimorfos eu vou tratar. Eu chamo isso de ascite neutrofílica, ainda não chamo de PBE, mas eu já estou autorizado a tratar. A outra situação que é um cara que não vem com medo de polimorfos, mas cresce bicho na cultura, isso a gente chama de bacteracite, e esse você só trata se o quadro clínico for compatível com uma PBE. O cara tem febre, dor abdominal, cefalopatia hepática, aí você trata mesmo tendo baixo polimorfo. Tá? Lembrando que são exames que não são 100% acurados. Se esse cara tem a bacteracite e não tem clínica de PBE, o que você pode fazer é repuncionar após 48 horas e verificar os novos resultados para saber se aí sim se enquadra na necessidade de tratamento. Ah, agora o polimorfo subiu, pô, essa nova cultura veio negativa, não tinha nada mesmo, foi uma contaminação. E aí você interpreta o caso, certo? E o que eu dou? Lembra que o que eu tenho que tratar? E. coli e estrepto, até prova em contrário, de casa, da comunidade. O que é ótimo para tratar isso aí? Cefalosporina de terceira geração. Penetram, qual que é a vantagem delas? É a penetração no líquido acítico, que é muito boa, que é melhor do que quinolona, tá pessoal? A gente não usa quinolona de primeira escolha, porque a penetração das cefalosporinas no líquido acítico é muito melhor. Aqui no Brasil a gente dá preferência para o ceftraxone pela facilidade de posologia, 1 grama de 12 em 12. A literatura usa muito a cefotaxima, 2 gramas de 8 em 8. Pode usar as duas, tranquilamente, qualquer uma delas está adequado. A única diferença é que se você tiver uma PBS, né, pessoal, aí sim você vai ter que fazer uma cobertura de amplo espectro. Em geral, a gente começa com pipetazo ou carbapenêmico, já pensando inclusive em germe multi-R, e para cobrir potenciais complicações iniciais com choque séptico. Por quanto tempo eu trato, Lucas? Curtinho, 5 dias. Não vai me dar 7, não vai me dar 10. PBE, 5 dias é suficiente para você esterilizar o líquido acítico, tá? É fácil e rápido, não inventa moda. Pra vocês terem uma ideia, mesmo em estudo comparado de 5 contra 10 dias, dá a mesma taxa de cura e a mesma taxa de recorrência, que seria a complicação, que é voltar a ter infecção na sequência, tá? Então, é mais negócio tratar por 5 dias, mais barato, esse cara deshospitaliza mais rápido, tudo mais correto, tá? Acabou, né? Precisa fazer mais alguma coisa, Lucas? Já sei diagnosticar, já sei fazer paracentese, já trato direito. Faltou? Faltou. O que é mais comum do ponto de vista de complicação na PBE é uma lesão renal aguda, tá? Calma, ainda não é síndrome hepatorenal, a gente vai discutir lá na frente. 3 a 4 de cada 10 pacientes com PBE fritam o rim. E aí a gente vai fazer a profilaxia dessa disfunção renal, dessa lesão renal, com albumina. Tá? Então, a primeira situação que a gente aprendeu que a gente faz profilaxia de lesão renal é na paracentese de grande volume, acima de 5 litros, que a gente dá 6 a 8 gramas por litro retirado. A segunda situação é, tendo uma PBE, eu vou proteger o rim desse cara. Então, além de dar antibiótico, eu vou dar albumina. E isso vem de um estudo clássico do New England, publicado em 99, em que os caras compararam só dar um antibiótico, que no caso era a cefotaxima, contra a cefotaxina mais albumina,
tendo uma taxa de cura semelhante nos dois, ou seja, eu trato a PBE, está adequado, porém, no grupo que não recebe albumina, tenho mais do que o dobro de chance de desenvolver lesão renal, mais do que o dobro de chance de morrer no hospital e o dobro de chance de morrer em 90 dias, muito provavelmente decorrente da lesão renal que eu vou desenvolver. Então esse paciente frita o rim e morre. Então, a albumina protege esse paciente de morrer e de fritar o rim. Tá? Como que a gente prescreve? A gente faz um esquema de 2 dias. No primeiro dia, em geral, até 6 horas do diagnóstico, você vai dar 1,5 grama por quilo de albumina para o paciente. Tá? E no terceiro dia de antibiótico, você vai repetir dando 1 grama por quilo de albumina. Detalhe, critérios para não dar essa albumina, não gastar seu tempo nem dinheiro. O paciente só vai receber essa albumina se a creat dele for acima de 1, ou se a ureia for acima de 30, ou a bilirrubina acima de 4. Isso foi usado no estudo como critério, e os pacientes que não tinham essas traves, ou seja, a creatina abaixo de 1, a bilirrubina abaixo de 4, a ureia baixinha, não se beneficiaram do uso da albumina, muito provavelmente porque eles não tinham uma disfunção tão importante basal. Tá? Então, tem PBE, a prescrição envolve o antibiótico e a profilaxia com albumina, desde que a creatinina, a ureia ou a bilirrubina estejam nesses parâmetros aqui descritos, fazendo 1,5 grama no primeiro dia e depois 1 grama no D3. Lucas, fiz paracentese de alívio e vou tratar a PBE desse cara. Quanto de albumina eu dou? No primeiro dia, você vai dar a maior dose, tá? Você vai calcular 6 a 8 gramas por litro retirado, vai calcular 1,5 grama de albumina por quilo. A maior dose é a que você dá no D1. E aí no D3, 1 grama por quilo. Ok? Fácil, né? E encerramos por aqui este primeiro bloco de complicações da cirrose, em que a gente falou da ascite e da PBE. Mas a gente ainda tem cefalopatia hepática e síndrome hepatorenal para discutir nessas nossas aulas complementares. Não deixe de assistir. Até lá.